meu querido irmão e minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Aqui está a volta do Bíblia na Mesa. Como vocês sabem, foi um canal que eu criei, que gerou no meu coração, na verdade, de falar do Evangelho, de falar da palavra, de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo e, sobretudo, trazer a fonte de água viva para a minha vida e para a sua. Eu sei que eu não estava mais gravando os vídeos por conta que é um esclarecimento, eu tinha me afastado da presença do Senhor, e não é digno, e nem correto, nem justo eu pregar algo para vocês, tanto para mim, sendo que eu não estou vivendo. E tem umas 4 semanas que, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu voltei para os caminhos do Senhor. E, se eu não me engano, tem uma semana que o meu pastor, um pastor que me abraçou, um pastor que me recebeu de braços abertos, me abençoou e falou para mim continuar com o ID, continuar pregando a palavra. E esse é o intuito do Bíblia na Mesa, é abençoar tanto a minha quanto a vida de vocês. E a palavra que eu quero estar hoje abençoando as nossas vidas se encontra no livro de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Tem tudo a ver essa palavra. É uma palavra que na verdade, no final eu vou trazer o tema para vocês e vai fazer todo sentido com essa palavra. Assim diz a palavra do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, Porém um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: venha dele os 4 ventos, o Espírito, e sobe dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé, e era um enorme o exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetizei e digo-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo: vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, é uma palavra que ela se encaixa em tudo que eu vivi quando eu estava no mundo,
Meus ossos estavam secos. Eu não tinha mais o espírito. E por isso, eu estava morto espiritual. Outrora, eu estava aqui fazendo vídeos, abençoando as nossas vidas. Mas foi quando eu me afastei. Foi quando eu me tornei um osso seco, sem vida. Eu quero compartilhar com vocês. E no final eu vou estar falando o tema dessa palavra que foi gerada no meu coração. O próprio Espírito gerou dentro de mim. Os ossos secos significa a minha e a sua vida quando nos afastamos. Ficamos desse modo. Nossa vida fica seca, sem nada. Porém, quando decidimos tomar uma atitude de voltar, outrora éramos secos, sem vida. Mas quando aceitamos a Cristo em nossa vida, aquilo que estava seco se torna em vida, e vida com abundância. Se caiu, se levante. Não permita ficar seco. Só apenas confie naquele que ressuscita mortos, ossos secos, e traz vida, e é capaz de mudar sua vida. Hoje basta eu e você acreditarmos que o Senhor dos Exércitos é capaz de reviver o seu ministério. Daí eu chego na parte chave. O tema do Bíblia na Mesa é revivendo seu ministério. E foi isso que Cristo tem feito na minha vida. Dia após dia, Ele tem revivendo o meu ministério, as áreas que eu estavam secas, sabe? O que eu tenho a dizer para você, meu irmão e minha irmã, não importa o grau de pecado que você cometeu, só se volte, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Sabemos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho senão esse. Por experiência própria, eu não nasci num lar evangélico. Eu fui criado em uma família católica. E eu conheci Jesus através desse projeto aqui, que se chama Revolução Radical, que foi um amigo mais chegado que o irmão que me estendeu a mão quando para mim mesmo eu não acreditava. E foi ele que me apresentou esse projeto, foi aonde eu conheci Jesus, né? Mas como filho pródigo, depois de um tempo, por isso, irmão, que a gente tem que orar e vigiar, sabe? A gente tem que ter uma vida de oração, porque o mínimo da brecha que a gente dá, o inimigo adentra e aí faz estrago. E foi isso que aconteceu. Eu tô contando mais ou menos nesse final o porquê da palavra revivendo o ministério, sabe? Tudo isso que eu tô falando para vocês foi algo que eu vivi, não foi algo inventado. E voltando ao assunto, e como filho pródigo, peguei minha herança e fui pro mundo. Achei que eu poderia encontrar o que só a presença de Deus é capaz de nos encher. Fiz coisas que jamais eu pensaria em fazer.
Mas um belo dia, num domingo, exatamente há 3 semanas atrás, 3 a 4 semanas, não acho, isso. Eu cheguei todo cheio de mazelas, cheio de pecados, cheio de imundícies. E foi aonde eu tenho que mencionar, porque me receberam de braços abertos, que é o Ministério Reviver, que fica aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. O pastor que dirige é o pastor Aloísio. Na verdade, para mim, ele está sendo um pai, porque ele se preocupou comigo, ele me abraçou, ele me estendeu a mão. Ele fez o que o evangelho real tem que fazer: amar o próximo. O maior mandamento que Cristo deixou. O próprio apóstolo Paulo fala: do que adianta eu falar a língua dos anjos? Se eu não tiver amor, de nada adiantará. E foi, evoluindo, a cada dia lutando contra a minha vontade, contra a minha carne. E hoje eu decidi gravar o Bíblia na Mesa, para mostrar para vocês que não há outro caminho. O mundo é legal, é maravilhoso, as coisas são, mas são momentâneas e passageiras. Mas as coisas do alto são eternas. Por isso, meu irmão e minha irmã, no dia de hoje, se arrependa, volte para Cristo enquanto ainda há tempo. Eu tive mais uma oportunidade, porque eu mereço, porque eu sou digno? Não, mas é pela graça, uma graça que eu nunca irei merecer. Mas a graça, ela tem limite. Por isso, não abuse da graça. Não abuse do Santo dos Santos, como eu andava fazendo. Eu tiro por experiência própria. Desculpa me prolongar muito, é porque eu tinha que esclarecer para vocês. E se eu não falasse isso, o tema da mensagem, que é revivendo o ministério, não ia fazer sentido. Por isso que eu falei para vocês como se encaixa a passagem de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. É quando eu e você se afastando da presença de Deus, a gente fica assim, seco, sem vida. Meu caro irmão e minha cara irmã, aqui está se encerrando mais um Bíblia na Mesa. E como eu sempre peço para vocês, compartilhe essa palavra, compartilhe esse testemunho, que essa palavra de hoje venha alcançar um número de vidas. O importante é ser alcançar vidas, não ter likes, não ter curtidas. Se só uma pessoa for tocada e se arrepender e entregar a vida para Jesus, a minha missão já foi feita. Agradeço desde já por você, que você vai me assistir ainda, e pela oportunidade de estar falando um pouco da palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Aqui está se encerrando mais um Bíblia na Mesa, e que a graça e a paz de Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.